A névoa ainda subia lenta, como fumaça de um cigarro esquecido no parapeito da janela, quando o primeiro tiro ecoou entre as colinas da Emília-Romanha. Era 14 de abril de 1945. Montese, uma cidade pequena, encravada entre elevações estreitas, tornava-se naquele instante o epicentro da fúria de dois exércitos que já haviam perdido quase tudo, menos a vontade de matar e sobreviver. Alemães veteranos, entrincheirados em casas de pedra, porões escuros e ninhos de metralhadora cavados à unha, esperavam. Os brasileiros, posicionados do outro lado da colina, respiravam fundo pela última vez antes do inferno começar. Os sinos de Montese não tocaram naquela manhã, talvez por medo de serem confundidos com sinal de ataque, talvez porque até o metal sagrado sabia que aquele dia não era feito para badaladas, era feito para luto. A primeira divisão de infantaria expedicionária recebeu a ordem às 07h10, avançar. Não era só mais uma cidade, era a chave para romper a chamada Linha Verde II, o penúltimo anel defensivo alemão na Itália. Se Montese caísse, os nazistas perderiam o domínio das alturas, perderiam a visão do vale, perderiam o controle das estradas, perderiam a guerra naquele setor. O general Mascarenhas de Moraes sabia disso. O general Zenóbio também. E, sobretudo, sabiam os homens do 11º RI, o regimento Tiradentes, encarregados de tomar a área urbana casa por casa, centímetro por centímetro, vida por vida. O terreno era cruel. As ruas estreitas e sinuosas transformavam qualquer avanço em suicídio. As casas medievais tinham paredes grossas como casamatas. As janelas viravam troneras. As igrejas transformavam-se em fortalezas, e os alemães, experientes no combate urbano desde Stalingrado, sabiam usar cada pedra como arma. O primeiro disparo alemão veio de um sótão quase invisível. A bala passou a centímetros do rosto do cabo Moraes, arrancando um pedaço do muro atrás dele. Os brasileiros responderam imediatamente, e o tiroteio varreu a rua como uma tempestade de metais invisíveis. A artilharia brasileira, posicionada em colinas ao sul, abriu fogo logo em seguida. 10, 20, 30 impactos. As explosões sacudiram a espinha da montanha. Vidros estilhaçaram-se. Portas voaram. E mesmo assim os alemães continuavam lá, teimosos como rochas. Os homens avançaram rua acima, fuzis tremendo nas mãos, corações batendo no ritmo dos disparos. Um grupo do 11º RI ocupou uma casa de pedra para tentar abrir uma linha de tiro. Quando subiram ao andar superior, encontraram algo que não esperavam. Fotos antigas penduradas nas paredes, famílias, crianças, festas, vidas interrompidas pela guerra. Mas antes que pudessem refletir, uma granada arrebentou a janela, jogando 2 soldados contra a escada. Gritos, poeira, sangue. Montese não era uma cidade, era uma ferida aberta. Enquanto isso, no centro da vila, metralhadoras MG-42 alemãs seguravam o avanço de 3 pelotões inteiros. O som era demoníaco, aquele ronco metálico, rápido, afiado como navalha. Soldados se jogavam atrás de muros baixos que se desintegravam em segundos sob a fúria das rajadas. O tenente Reginaldo, percebendo que estavam sendo fixados, ordenou uma manobra desesperada: flanquear por uma viela estreita que quase não aparecia nos mapas. Era uma aposta. Era insano, mas funcionou. O grupo conseguiu avançar sem ser visto, surgindo atrás de uma posição alemã que dominava toda a rua principal. O combate ali foi feroz. Corpo a corpo, cabo de fuzil, punhos, faca. Um alemão tentou agarrar o fuzil do soldado Ribeiro, que respondeu com um golpe de coronha que ecoou pela viela. A guerra em Montese não tinha nada de glamour. Era suor, barro, medo e sobrevivência. Ao meio-dia, a cidade ainda não havia sido tomada, mas um pressentimento, quase instintivo, atravessava os brasileiros. Aquele seria o dia mais sangrento da FEB, e também o dia em que o inimigo finalmente entenderia com quem estava lidando, porque Montese não se rendia fácil, e os homens que subiam aquela montanha também não. Quando o sol atingiu o ponto mais alto do céu, os alemães revelaram sua arma mais mortal, e a FEB precisou lutar contra algo ainda mais destrutivo que balas: o medo de entrar em uma cidade que parecia viva e faminta. Ao meio-dia, Montese parecia acordar.
Não como uma cidade comum, mas como uma criatura antiga, feita de pedra, fumaça e ecos. A névoa começava a se dissipar, revelando ruínas que fumegavam como feridas frescas. O sol, finalmente acima das nuvens, iluminava corpos estendidos, muros cravados de estilhaços e vielas estreitas, cheias de sombras que não pertenciam ao clima, pertenciam ao medo. Os brasileiros estavam exaustos, mas ainda no meio do caminho. Haviam conquistado algumas casas isoladas, empurrado os alemães de volta em 2 pontos críticos, mas a resistência era feroz. A cada rua tomada, os nazistas respondiam com granadas rajadas e gritos em alemão que ecoavam pelos paralelepípedos como ordens de um exército de espectros. Foi então que eles revelaram sua arma mais mortal, o campo minado urbano. A Wehrmacht, veterana em combates defensivos, transformou Montese em um labirinto assassino. Portas eram booby traps, degraus com armadilhas de arame, paredes repletas de cargas oca escondidas. E o pior, minas antiaéreas adaptadas para explodir ao nível da cintura, feitas para destroçar quem se aproximasse. O primeiro brasileiro atingido voou quase 1 metro no ar, sem sequer ter tempo de gritar. Os pedaços de madeira, poeira e sangue assustaram até os veteranos. O grito do sargento Almeida ecoou. Ninguém dá um passo sem olhar o chão, ninguém! Mas como olhar o chão quando cada disparo te obriga a correr, cada esquina te empurra adiante, cada casa pode esconder 3, 4, 5 inimigos veteranos da frente leste. A cidade se transformou em predador, e os brasileiros, em presas que insistiam em continuar avançando. O cabo Fonseca, do 11º RI, liderou um grupo pela lateral de uma igreja. A torre estava destruída, mas o subsolo, onde antes havia depósito de mantimentos, agora servia como bunker improvisado. Eles avançaram agachados, sentindo o cheiro de pólvora queimando, misturado ao odor de pedras antigas. De repente, o som cortou o ar, um clique metálico, pequeno, quase imperceptível. "Não se mexe!" gritou Fonseca. Mas já era tarde. O soldado que estava atrás dele pisou numa mina. Não houve explosão. Ainda. Era uma armadilha alemã. Minas com atraso. O terror psicológico mais puro. O grupo inteiro congelou. O soldado respirava rápido, como se o coração fosse explodir antes da mina. Fonseca apoiou o fuzil contra a parede e, sem pensar, aproximou-se devagar. Ele sabia que se errasse milímetros, todos morreriam. A respiração dos homens ficou tão baixa que só se ouvia o vento entrando pelos buracos das janelas estilhaçadas. Com movimentos lentos, quase teatrais, Fonseca colocou a mão no tornozelo do soldado tremendo. "Quando eu disser, você levanta o pé." Só. Nada mais. "Cabo, eu não consigo." "Consegue. A montanha não decide por você, a gente decide." O soldado chorava, não de medo da morte, mas de fazer os outros morrerem. Fonseca respirou fundo e gritou. "Agora!" O soldado ergueu o pé. Por 1 milésimo de segundo ninguém respirou. A mina não explodiu. A ativação era falsa. O mecanismo estava travado. Foi como voltar da morte. Mas não houve tempo para comemorar. Tiros explodiram a parede logo acima deles, mandando pedras e poeira sobre as cabeças. Os alemães tinham ouvido tudo, e Montese engolia os brasileiros de novo. Do outro lado da cidade, o tenente Reginaldo tentava avançar pela via principal, mas as metralhadoras MG-42 alemãs dominavam o cruzamento mais vital. O som da MG-42 não era um som humano. Aquela cadência absurda. 200 tiros por minuto. Lembrava mais o ronco de um demônio preso dentro de uma caixa de aço. 2 soldados avançaram por impulso. Os 2 caíram. Apenas uma nuvem de poeira marcada por sangue ficou para trás. Reginaldo puxou o rádio e gritou pela artilharia brasileira. "Coordenadas enviadas, atirem na esquina vermelha." No topo da colina, os artilheiros ajustaram o canhão 105 mm. O disparo veio como um trovão. A explosão tomou o quarteirão de assalto, transformando paredes em poeira e silenciando a metralhadora. O tímpano de vários brasileiros vibrou, como se tivesse explodido. Mas era uma vitória. Pequena, tensa, valiosa. Montese rangia, resistia, sangrava, mas começava a ceder. E os alemães percebiam isso. Os brasileiros não recuavam, não tremiam, não hesitavam. E pela primeira vez desde o amanhecer,
uma sombra de dúvida passou pelos olhos do inimigo. Eles perceberam que aqueles homens vindos de tão longe não eram apenas soldados. Eram uma força inteira empurrada pelo peso de um país que acreditava neles. Quando a noite caiu sobre Montese, a cidade virou um labirinto de sombras e o combate alcançou um nível de brutalidade que faria até veteranos alemães duvidarem dos próprios sentidos. Quando o sol finalmente desapareceu atrás das colinas, Montese mergulhou num breu quase absoluto. A fumaça das explosões e o pó levantado pelas casas destruídas formavam uma névoa densa que engolia qualquer claridade. As lanternas táticas eram proibidas. O fogo iluminava alvos. A lua, escondida atrás de nuvens gordas, parecia cúmplice daquele horror silencioso. Era a hora em que a guerra deixava de ser feita de tiros e começava a ser feita de instinto. Para os homens da FEB, a noite trouxe algo ainda pior que balas: a impossibilidade de distinguir amigos de inimigos. Os alemães, experientes em combates noturnos, espalharam grupos isolados entre as ruínas, usando táticas aprendidas na frente leste. Muitos se escondiam em buracos escavados dentro de entulhos, esperando o momento exato para emboscar. Outros camuflavam-se com mantas escuras, quase invisíveis a poucos metros. E foi assim que os gritos começaram. O primeiro veio de uma rua estreita, perto da antiga prefeitura. Curto, seco, um grito de surpresa, não de dor. Depois, silêncio. O soldado brasileiro que patrulhava ali, Martins, 19 anos, desapareceu como se a cidade o tivesse engolido. Encontrá-lo seria suicídio. Os homens sabiam disso, mas mesmo assim, avançaram. Era assim naquela noite. Cada passo era uma sentença pendente. O tenente Reginaldo liderou um pequeno grupo pela lateral de uma casa em ruínas. A porta estava quebrada, pendendo de apenas um prego, e o interior parecia vazio, mas no chão havia marcas de botas pequenas demais para serem brasileiras. Alemães, murmurou um soldado. Reginaldo ergueu o punho, sinal de alerta máximo. Entraram. A escuridão era tão profunda que parecia líquida. Um cheiro de pólvora misturado a madeira úmida e sangue seco ocupava o ar. No segundo andar, passos, leves, rápidos. "Andior!" gritou uma voz. Mãos para cima. Uma rajada de submetralhadora explodiu a madeira da escadaria. Estilhaços voaram como lâminas. Um soldado brasileiro caiu de joelhos, atingido na perna. Reginaldo se jogou atrás de um pilar rachado, respirando pesado. Granada! A explosão fez o teto tremer. Pedaços de telha e pó choveram sobre eles. Os alemães recuaram, usando a escuridão como arma. Quando os brasileiros subiram, encontraram apenas sangue fresco nos degraus. Nenhum corpo, nenhuma arma, nada. A cidade era um fantasma que atacava e fugia, um predador que não mostrava o rosto. Enquanto isso, em outro setor, o cabo Fonseca liderava a patrulha na região de hortas e galpões. O vento fazia o mato seco se mover, criando sombras afiadas. Um som metálico surgiu à direita, talvez uma lata chutada, ou algo pior. Fonseca ergueu o fuzil. A patrulha formou meia-lua. Silêncio absoluto. Então, movimento. Duas figuras surgiram correndo entre as folhagens, rápidas demais para identificar. Amigas, inimigas, civis. Fonseca gritou. Senha. Nenhuma resposta. Os brasileiros dispararam. Quando as figuras caíram, a patrulha se aproximou devagar, quase sem respirar. As lanternas foram acesas por instantes, escondidas entre palmas das mãos para não denunciar posição. E foi aí que o horror se revelou. Eram dois alemães, meninos, talvez 17 anos. Carregavam apenas pistolas e uma foto da família dobrada no bolso. O soldado que examinava respirou fundo, engolindo a culpa. Era assim Montese funcionava naquela noite. Ninguém queria matar, mas todos precisavam sobreviver. No setor norte, a confusão aumentava. Uma patrulha brasileira ouviu passos pesados atrás de um muro. Alguém correu. Outro alguém gritou. Os tiros vieram de todos os lados ao mesmo tempo. Um sargento alemão, atingido no quadril, arrastava-se pela rua, deixando rastro vermelho. Tentou pegar uma granada, mas uma mão o segurou pelo pulso. Era um soldado brasileiro. Os dois se encararam. Os dois tremiam. Os dois pareciam crianças perdidas num jogo feito por adultos. O brasileiro murmurou. Chega. Acabou. O alemão deixou a granada cair e chorou. Montese naquela noite não tinha vencedores, não tinha heróis,
Não tinha honra, era instinto, medo, coragem e sobrevivência. E enquanto a madrugada avançava, os brasileiros percebiam algo inquietante. Por mais que avançassem, a cidade parecia sempre crescer à frente deles, como se tivesse ruas infinitas, becos intermináveis, casas que se moviam no escuro. Montese não estava sendo tomada. Estava sendo disputada palmo a palmo, com unhas, sangue e vontade. Quando o sol nasceu no dia 15, os alemães trouxeram sua arma final, um contra-ataque coordenado com precisão cirúrgica, o tipo de golpe que poderia destruir dias inteiros de avanço brasileiro. O amanhecer de 15 de abril não trouxe alívio, trouxe uma ameaça maior. Quando a luz dourada começou a atravessar as janelas quebradas e os buracos de artilharia, os brasileiros perceberam que a noite tinha sido apenas o prelúdio do verdadeiro inferno. Os alemães estavam quietos demais. A cidade, que antes rugia com tiros e explosões, parecia presa num silêncio que não combinava com o fronte. Até os pássaros evitavam o céu. O tenente Reginaldo estranhou imediatamente. Quietude nas primeiras horas nunca era boa notícia. E ele estava certo. Às 05h47, o chão tremeu. Uma salva de morteiros caiu sobre a área central da cidade, como se o céu tivesse se rompido de repente. O impacto jogou tijolos, pó e lascas de madeira no ar. Os brasileiros se jogaram ao chão, protegendo as cabeças como podiam. Um dos projéteis explodiu perto demais, arrancando a porta de uma casa inteira. E então, de trás da névoa levantada pela explosão, surgiu o que ninguém queria ver, um contra-ataque alemão perfeitamente coordenado. Não eram milícias desesperadas, não eram recrutas, eram veteranos. Elementos da 154ª Jäger Division, infantaria leve de montanha, especialistas em terreno acidentado. Eles avançavam em grupos de 6 a 10, rápidos, silenciosos, com disciplina assustadora, e vinham furiosos. A primeira linha brasileira foi empurrada para trás em minutos. Os alemães usavam a técnica do Hase und Hund, coelho e cão, uma manobra que alternava avanço rápido com cobertura de fogo cruzado, desorientando qualquer defesa improvisada. Metralhadoras MG-42 começaram a cantar de novo, aquele som inconfundível que parecia uma folha metálica sendo rasgada. O eco ricocheteava nas paredes e criava a ilusão de que havia mais armas do que realmente existiam. O soldado Ribeiro, que lutara a noite inteira, mal teve tempo de levantar o fuzil antes de uma rajada passar a centímetros da sua cabeça. Ele se jogou atrás de um muro, sentindo a poeira entrar pelos dentes. "Eles estão voltando com tudo!" gritou. A informação correu pelo rádio, mas o caos era tão grande que ninguém sabia exatamente onde estava quem. O inimigo atacava de 2 lados ao mesmo tempo, tentando virar o flanco brasileiro e empurrá-los para uma zona de morte entre 2 ruas estreitas. Um golpe de mestre. Se funcionasse, a FEB seria partida ao meio. Reginaldo sentiu o chão tremer de novo, granadas alemãs quicando no paralelepípedo. Ele chutou uma de volta por puro instinto. Outra explodiu antes de poder reagir. A onda de choque atirou 2 homens contra a parede. Os alemães avançaram com velocidade impressionante, tão perto que era possível ouvir seus comandos. Vorwärts! Deckung! Schnell! O som vinha de todos os lados. O cabo Fonseca, ainda com o rosto marcado da noite anterior, puxou um dos soldados pelo colarinho. Se eles fecharem aquela rua, acabou. Tem que segurar a todo custo. Fonseca e mais 6 homens correram para o ponto crítico. A rua era tão estreita que mal permitia 2 pessoas lado a lado. Mas era o suficiente para os alemães transformarem aquilo numa garganta e estrangular o avanço brasileiro. Quando chegaram lá, deram de cara com a visão desesperadora. Um grupo alemão já estava posicionando uma MG-42 em cima de uma mesa virada, usando-a como tripé improvisado. Se aquela arma abrisse fogo, toda a seção brasileira à esquerda seria varrida. Fonseca não pensou, não planejou, não pediu permissão. Ele simplesmente avançou. A cena foi tão rápida que ninguém conseguiu reagir a tempo. Fonseca saltou por cima de uma pilha de tijolos, deslizou no chão, puxou o pino da granada e arremessou direto no canto onde os alemães montavam a metralhadora. A explosão jogou 2 deles contra a parede. Os outros recuaram cambaleando. E a rua, aquela rua que segurava o destino de Montese, permaneceu brasileira. Mas o ataque não cessou. De longe,
um sinal vermelho foi lançado pelos alemães. Era pedido de reforço, e em menos de 15 minutos, outros grupos avançavam trazendo Panzerfausts, lança-mísseis portáteis, capazes de destruir uma parede inteira com um único disparo. Um Panzerfaust explodiu o muro ao lado de Reginaldo, abrindo um buraco gigante. A onda de choque o jogou no chão. Tonto, ensanguentado, ouviu um som que gelou sua espinha. Passos entrando pelo buraco recém-criado. Alemães. Dentro da casa, dentro da posição brasileira. Era o início do colapso. E naquele momento, quando tudo parecia perdido, quando Montese ameaçava engolir de vez seus atacantes, um som ecoou da retaguarda. Profundo, cadenciado, ensurdecedor. A artilharia brasileira havia acordado. O bombardeio que se seguiu mudaria o rumo da batalha e transformaria Montese no campo de guerra mais brutal já enfrentado pela FEB. O rugido veio como se a própria montanha tivesse decidido lutar ao lado dos brasileiros. Um estrondo profundo que fazia o ar vibrar dentro dos pulmões. Um segundo depois, o céu se iluminou em laranja, não por fogo inimigo, mas pelo clarão dos canhões brasileiros finalmente despejando sua fúria sobre Montese. A artilharia do primeiro grupo do 6º Regimento, os famosos obuseiros 105 mm, despertou como uma besta metálica adormecida. Os homens haviam passado a noite inteira corrigindo coordenadas, ajustando mira, limpando tubos e aguentando o frio sem reclamar. E agora, finalmente, tinham o alvo. Os rádios explodiram em voz. Tiro, tiro, tiro! O céu rugiu. A cidade estremeceu. Os alemães, tão confiantes minutos antes, foram engolidos por uma tempestade que parecia saída de outro mundo. O primeiro impacto caiu tão perto da posição inimiga que pedaços de telha e concreto foram lançados como estilhaços naturais. A explosão levantou uma onda de poeira que percorreu a rua como neve suja. O cheiro de pólvora queimando misturou-se ao aroma ácido de pedras recém-partidas. O sargento alemão que liderava o ataque percebeu o óbvio. Eles estavam dentro da zona de fogo, e isso significava morte certa. Deckung, Deckung, abrigo, abrigo! Mas não havia abrigo, não havia canto seguro, não havia parede espessa o suficiente para parar o impacto de um 105 mm. Os brasileiros, antes acuados, sentiram a maré virar. Reginaldo levantou-se, sacudindo os estilhaços do uniforme, e gritou para seus homens avançarem enquanto os alemães recuavam desorientados. Agora! Empurra! Empurra! Fonseca, ainda sujo de sangue e poeira, correu à frente com o fuzil apontado. O grupo que quase tomara a rua principal agora fugia em pânico, tentando escapar da chuva de aço que caía do céu. Era a primeira vez, desde o início da batalha, que os brasileiros ouviam gritos alemães misturados aos estrondos. Eram gritos de medo, de surpresa, de derrota. Os obuseiros não paravam. Cada tiro parecia mais preciso que o anterior, como se a própria artilharia tivesse aprendido a respirar junto com a infantaria. O estrondo se propagava pelas pedras, vibrando nos ossos, no estômago, no coração. Montese inteira tremia. Uma casa, atingida diretamente, se desfez num desmoronamento brutal. A parede frontal caiu como uma cortina de teatro sendo arrancada. No interior, 3 alemães tentaram correr, mas o segundo impacto fez o resto do mundo desabar sobre eles. O tenente Reginaldo encarou a cena por um instante. Não havia vitória ali, apenas necessidade. Naquela manhã, ninguém comemorava nada. O avanço brasileiro ganhou ritmo. Os alemães tentaram se reorganizar, mas a artilharia continuava cortando suas linhas de comunicação, destruindo pontos estratégicos e transformando cada recuo em desespero. Um grupo de metralhadores inimigos, posicionado numa torre baixa, tentou resistir. A MG-42 cuspiu fogo com a mesma velocidade infernal de sempre, mas um único disparo de obus acertou a base da torre, que desabou como um castelo de cartas. Os gritos foram engolidos pelo estrondo seguinte. Na outra ponta da cidade, os brasileiros atingiram o ponto mais simbólico da batalha, a Praça Central. Ali, onde tantas ruas se cruzavam e onde os alemães concentravam suas últimas defesas, a luta virou uma fusão de caos, coragem e puro instinto. O soldado Ribeiro liderou o grupo pela parte oeste da praça. Ainda havia fogo inimigo vindo de 2 casas de pedra,
Mas a artilharia estava tão precisa que Reginaldo pediu o impossível pelo rádio. Traz fogo amigo até 10 metros da nossa posição. O artilheiro do outro lado hesitou apenas um segundo. Depois respondeu: confirmado, Deus esteja com vocês. O impacto caiu tão perto que os brasileiros sentiram a onda de choque bater como um tapa. Mas funcionou. A posição alemã foi destruída. A resistência fragmentada. A praça finalmente começava a ser dominada. Havia sangue no chão, corpos inimigos e aliados misturados, becos ainda cheios de sombras, e prédios prestes a cair com o próximo estrondo. Mas pela primeira vez em toda a batalha, Montese parecia cansada, como se a própria cidade estivesse se rendendo. E os alemães percebiam isso. Os disparos diminuíram, os gritos cessavam, as sombras recuavam. Era a primeira sensação real de que a vitória estava perto. Mas nenhum brasileiro comemorou, porque todos sabiam que o pior ainda estava por vir. Quando os alemães perceberam que estavam prestes a perder Montese, lançaram seu último golpe, uma tentativa desesperada que colocaria os brasileiros frente a frente com a rendição mais histórica da FEB. A artilharia começava a silenciar, não por falta de munição, mas porque o inimigo estava sendo empurrado para dentro de um funil inevitável. As ruas estreitas, os becos destruídos, as casas sem teto, tudo convergia para o centro da cidade. E ali, onde a praça de Montese se abria como uma boca antiga, os alemães fariam sua última aposta. Não era um ataque, não era um recuo ordenado, era algo entre desespero e disciplina. O tipo de movimento que nasce quando um exército vê o fim se aproximando, mas ainda se recusa a aceitar a derrota. Às 15h10, o som ecoou como um trovão seco. 3 rajadas curtas. Não eram tiros, eram sinalização. Os brasileiros imediatamente entenderam. Era o aviso de que o inimigo se reunia para um último contra-ataque. O tenente Reginaldo, sujo, rouco, sangrando pelo supercílio, transmitiu pelo rádio: "Preparem posição defensiva, a tempestade vem agora." Ela veio. Minutos depois, mais de 50 soldados alemães surgiram pelas ruas ao norte da praça, correndo, compactos, metralhadoras sustentando o avanço, granadas presas nos cintos. Era uma carga desesperada, mas tecnicamente perfeita, a mesma que tantas vezes esmagou posições britânicas em Anzio. Mas Montese não era Anzio, e o Brasil não estava ali para recuar. Os primeiros tiros se chocaram contra as paredes como insetos metálicos. Os brasileiros se protegeram atrás de escombros e carros destruídos. Fonseca, sempre na linha de frente, apontou para a janela onde uma MG-42 começava a montar posição. "Aquele é o olho do demônio! Corta!" Ribeiro e mais 2 abriram fogo. O operador alemão caiu, mas outro assumiu seu lugar. As rajadas varreram o chão da praça, levantando poeira e sangue. O avanço alemão parecia imparável, até que a sorte mudou. Ou talvez tenha sido a coragem. Um disparo certeiro do soldado Oliveira atingiu o comandante alemão, o homem que liderava a carga. Ele tombou para trás como uma marionete sem cordas. O efeito foi imediato. A disciplina alemã se rompeu. O avanço perdeu coordenação. Os grupos começaram a se dispersar. Reginaldo percebeu a brecha. "Agora, empurra!" Os brasileiros avançaram, gritando, fuzis cuspindo fogo. A praça virou um turbilhão de tiros, estilhaços e fumaça. Em menos de 10 minutos, o último contra-ataque alemão se desfez. Homens largaram armas, outros tentaram fugir por becos que já não existiam. Alguns simplesmente se ajoelharam entre os escombros, olhando o vazio. Montese estava quebrada, e com ela, a resistência alemã naquele setor. Os minutos seguintes foram silenciosos, quase irreais. O vento carregava o cheiro metálico do sangue, misturado ao odor de pedra estilhaçada. As nuvens, antes negras, começavam a se abrir, lançando uma luz quente sobre as ruínas, como se o próprio céu quisesse encerrar o capítulo. Foi então que aconteceu o inesperado. Às 16h02, um sargento brasileiro correu até Reginaldo. "Tenente, venha ver isso. Agora." Reginaldo seguiu até uma rua lateral, onde uma coluna de homens surgia lentamente entre a fumaça. Uns 20, depois 50, depois mais. E então ele percebeu. Eles vinham sem armas, sem capacetes, muitos com as mãos erguidas, outros segurando lenços brancos improvisados.
Soldados veteranos da Wehrmacht, se rendendo. Atrás deles, outro grupo surgia. Depois, outro. Em questão de minutos, centenas de soldados alemães aproximaram-se, formando uma fileira que parecia interminável. Alguns mancavam, outros tinham o rosto coberto de fuligem. Vários tinham lágrimas presas nos olhos, não de dor, mas de exaustão. Um oficial alemão, alto, magro, com uniforme rasgado e medalhas cobertas de poeira, avançou até Reginaldo. Ele respirou fundo, tentou manter a postura, mas sua voz quebrou. Wir kapitulieren, die Stadt ist ihre. Nós nos rendemos, a cidade é de vocês. Reginaldo não respondeu de imediato. Não havia palavras suficientes para aquele momento. Fonseca, ao seu lado, murmurou: meu Deus, eles estão entregando tudo. E estavam. Em menos de 24 horas de combate brutal, Montese, uma fortaleza natural, defendida por veteranos endurecidos, havia caído, não para tanques americanos, não para bombardeiros aliados, mas para brasileiros, homens que atravessaram oceanos e montanhas e que agora escreviam com sangue e coragem um capítulo que nem os alemães esperavam. Era mais que vitória, era justiça histórica, era símbolo, era o nascimento da lenda da FEB. Enquanto os milhares de prisioneiros eram escoltados, um vento suave soprou pelas ruínas, e um soldado brasileiro, exausto, sentou-se no degrau destruído de uma igreja e disse a frase que entraria para a história oral dos pracinhas: a cobra fumou, e agora a cobra venceu. Montese, a cidade que parecia indestrutível, finalmente se curvou. E o mundo descobriria, tarde demais, que aqueles homens do Brasil nunca deveriam ter sido subestimados. Se a história de Montese te arrepiou, imagine o que ainda existe oculto nos arquivos da guerra. Apoie este trabalho, deixe o like, inscreva-se e comente: a cobra venceu. Isso ajuda a manter viva a memória dos brasileiros que lutaram onde ninguém acreditava que eles chegariam. O canal continua porque você está aqui e porque essas histórias não podem morrer.